Brandalize, agora para falar de milho, eu quero falar de milho no cenário internacional e aqui no Brasil também. Falando dos Estados Unidos e principalmente a pontuação das áreas que nós tivemos para soja e milho. No caso do cereal, é possível hoje nós termos uma redução durante agora o desenvolvimento, o plantio do milho? Eu até acredito que o relatório nesta segunda-feira, no final do dia, possa trazer uma aceleração maior para a semeadura nos Estados Unidos, de maneira geral, mas principalmente no milho. Mas nós podemos ver ainda uma área de milho ficando menor frente à soja, ou uma produção menor mesmo de milho, Brandalize? Olha, Fabiano, eu acredito que sim, né? Porque o clima americano esse ano não está nada confortável para eles, né? Porque o ano passado eles plantaram tudo dentro da janela ideal e o período melhor para eles plantar milho, a janela perfeita, vamos dizer assim, do milho americano, ela fecha no dia 20 agora, né? No fim da semana. Então, como a semana passada eles estavam com plantio ainda pouco acima de 20%, então tem muito milho para ser plantado. Eles podem plantar rapidamente, mas dificilmente vão conseguir colocar dentro da janela aí a maior parte das lavouras, talvez aí uns 60%, 50%, 60% no relatório do final da tarde de hoje, mas vai ficar muito milho para depois. O plantio técnico deles vai até o final de maio, começo de junho, os primeiros dias de junho ainda pode ser plantado, mas o fator é que vai embolar muito o plantio, né, Fabiano? É um plantio muito concentrado, numa fase de risco, que vai jogar ali no mês de julho, as lavouras todas numa fase de florescimento, início de formação de espigas, qualquer problema climático acaba afetando bastante o potencial produtivo. Eu acredito que esse ano a situação deles não vai estar muito boa, não. Tudo indica que algum problema venha pela frente, e o próprio USDA já diz, né, que a safra desse ano vai ser menor a nível mundial, né, 1 bilhão 180 milhões de toneladas, isso levando em consideração condições normais nos principais países, né, ele dá uma super safra brasileira, dá uma safra grande na Argentina, e o único problema que ele mostra é a questão da safra da Ucrânia do milho. Esse sim não tem o que fazer, porque na Ucrânia estão aí nos últimos 14 dias de plantio e a guerra continua e não vão conseguir plantar a maior parte das áreas. Então, o ambiente do milho, além desse fator trigo, né? Porque o trigo ajuda o milho. Então, a safra americana deve ter problema, não devem conseguir plantar tudo no período normal. E aí sim, aí vem todo o risco que tem pela frente. Então, a situação do milho eu acho mais complicada do que a própria soja lá para os americanos, porque os últimos dias não foram muito bons e ainda tem indicativos que a partir desse meio de semana novas chuvas devem ficar ali no cinturão e vai atrapalhar o plantio deles, bem no período ideal, né? Brandalize, olha só, pegando a questão do milho, que é fundamental em várias questões, e nos Estados Unidos para a produção de etanol também, ou principalmente. Há pouco meu colega, que falava ao vivo da Bolsa Brasileira, trazia um destaque, o petróleo em alta. E o petróleo deve permanecer em alta durante todo o ano, principalmente por conta da exclusão da Rússia do mercado internacional frente aos principais, ou a maior parte dos principais consumidores do mundo. Então isso é um fato, é consolidado, e a gente tem visto o petróleo operar lá em cima. Com uma produção de milho que está muito ameaçado nos Estados Unidos por essas questões que você acaba de destacar, como que pode ficar, ou pensando aqui no futuro, tentando fazer um exercício de futurologia, como podem ficar os preços praticados para o cereal durante essa campanha 2022-2023? Olha, o mercado de milho aí ele já está se mostrando, né? Um mercado de acima de $7 lá em Chicago, né? Semana passada ela andou novamente trabalhando acima de $8. É um mercado firme, provavelmente vai se manter perto desses patamares de acima de $7, que são cotações históricas para Chicago. Aqui no mercado brasileiro, só para fazer um paralelo, é mercado de $310 a $330 nos portos, que são cotações históricas também. Os prêmios internacionais do milho, em função dessa situação do petróleo em forte alta, e o setor do etanol americano está voltando, Fabiana, a todo vapor agora, né?
Agora tem dois fatores importantes atuando, né? Porque o petróleo em alta, ele dá condição do uso da mistura maior aí do etanol na gasolina, ele dá a condição do uso do etanol direto aí para o combustível. Isso não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, nós estamos vendo aí que o pessoal da área de indústria de etanol do milho estão otimistas esse ano, né? Porque o etanol está muito valorizado. Além disso, tem o DDG que sobra, que também está com valores bastante atrativos. Ou seja, esse segmento de demanda, ele deve dar suporte para as cotações girarem acima de $7 o bushel no mercado de Chicago e aqui no Brasil também. Nós estamos na boca da colheita da safrinha, que teve problema com seca, mas vem uma grande safrinha e provavelmente ela vai encarar aí um mercado bem atrativo, né? Hoje a gente está vendo os portos aí dando chance de 96 a 102 reais aí na exportação. Então, o ambiente do milho, tanto lá fora como aqui dentro, ele está muito interessante, né? A semana passada o governo tirou a taxação aí da importação de milho, mas isso não reflete em nada, né? Porque esse ano, ao contrário do ano passado que nós estávamos importando milho pela escassez devido à falta da safra, esse ano nós vamos exportar milho. Então, o que comanda mesmo é essa condição externa, né? Plantio americano chegando no período mais crítico, né? Que é o período de fechamento do plantio deles, aí com muito para ser plantado, clima não favorável e o petróleo em alta, né? O petróleo é um formador de preços hoje da cotação do milho em função do etanol, né? Tudo indica que os americanos vão consumir muito mais que 140 milhões de toneladas de milho para etanol nessa nova temporada, e isso ajuda bastante, né, a dar suporte na cotação do milho, né? Isso é bom até, Fabiano, para o produtor brasileiro já para a nova safrinha, né, que vai ser plantada em janeiro e fevereiro do ano que vem, né? Porque, que nem você comentou, esse ano o petróleo vai ficar nervoso, né, o ano todo, e nós vamos entrar em 2023 com milho firme, né? Isso é interessante aí para o produtor brasileiro da próxima safrinha também. Bom, e já que falamos aí do produtor brasileiro, da segunda safra aqui no país, Brandalize, aqui no país nós já temos um registro, né, de abril ter tido menor precipitação chuvosa em dois estados muito importantes na produção de milho segunda safra, Mato Grosso, que é o maior deles, Goiás também. E maio vem no mesmo ritmo, com previsões que não são das mais adequadas. Isso já se estima uma redução de produtividade nesses dois estados. Já Paraná e Mato Grosso do Sul devem ter geadas, isso é certo que nós vamos ter geadas por aqui. Mesmo assim, nós devemos confirmar uma boa safra, talvez até recorde, nesta segunda safra brasileira de milho. Como é que você avalia a comercialização desta safrinha? Por que ainda vem devagar os negócios? A safrinha está bem lenta, né? Nós temos aí menos de 30% dela negociado, o normal no mês de maio já seria ser uns 50%. Então nós estamos aí com um ritmo lento, mas esse é um fator, né? Porque tem, que nem você citou, os estados importantes, Mato Grosso, maior produtor, passou por um período de seca violento, né? Apesar de ter plantado a maior parte das lavouras no período ideal, aí até o dia 20 de fevereiro, mas tem muita lavoura plantada depois do dia 20 de fevereiro que sofreu muito aí com a seca e vai ter perda de produtividade. E Goiás também teve problemas, está com problemas também, todo mundo chegando com a safra, né? A grande questão é que estamos com um recorde histórico de área, né? Então a área maior da história, 17 milhões e meio provavelmente de área plantada, e isso vai nos dar aí uma produção provável aí acima de 80 milhões de toneladas. Se tivesse tudo bem, nós colheríamos mais de 100 milhões de toneladas em cima dessa área plantada. Esse ambiente hoje da nossa safrinha, ela está lento, a comercialização, porque no sul, pega o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, temor de perdas congeadas. E o temor de perdas congeadas é fator de alta que a gente está vendo que está pressionando a B3 para cima. Nos estados de Goiás e Mato Grosso, que é uma parte mais acima, é a questão do que perdeu-se com a seca. Então, a dúvida do produtor nessas duas situações faz com que ele segure a comercialização. E outro fator que está segurando a comercialização, dá para dizer que é a capitalização do produtor, né? O produtor, na maior parte, está capitalizado e ele está segurando
acreditando que o mercado possa ir acima do que está hoje. Então, são esses os fundamentos aí que estão segurando os negócios, e provavelmente a semana ainda vai ser uma semana de muita dúvida e poucos negócios, justamente porque vai esperar-se definir aí, será que a geada vai causar impacto, se vai vir uma geada leve, essa é a dúvida, né? Será que vai trazer perdas, ou quanto de perdas vai trazer, né? Porque, por enquanto, as lavouras do Paraná, nesse ano, estão espetaculares, estão muito boas, mas se tiver geada, vai ter perdas. A questão é que como é o tamanho da geada e que perda pode ocorrer. Então, ainda tem essa dúvida que deixa todo mundo segurando, né, Fabiano? Muito bem, Brandalize. Para o momento, e para encerrarmos também o nosso bate-papo hoje, Vladimir Brandalize, a estratégia do produtor, que como você disse, está com uma situação melhor mesmo para esperar a comercialização, está vendo que pode ter perda mesmo de produtividade, é a melhor estratégia para o momento? Olha, para aqueles que já têm uma parte vendida, aí, a turma que já tem os 30%, a estratégia de esperar um pouco é uma estratégia boa, porque tendo algum efeito maior, uma geada muito forte, que se ela vier e causar um impacto que quebre a safra paranaense em 5 ou 8 milhões de toneladas, isso vai refletir no mercado certamente e vai trazer uma pressão. Mas se a geada passar a semana leve e causar impacto pequeno, na próxima semana o mercado começa a se acomodar. Mercado internacional, se na próxima semana aí o USDA já no relatório de plantio mostrar que eles vão estar com mais de 80% plantado na segunda-feira da semana que vem, e já na reta final, aí nós vamos passar por um período de acomodação, mesmo com essa crise do trigo, essas demais crises aí do petróleo, porque aí o fundamento safra ele começa a ganhar forças. E hoje as condições para o produtor aí de nível de porto aí perto de R$ 100 ou acima de R$ 100 nos portos, são cotações interessantes para aquele que não tem nada comercializado e já tem a certeza que vai colher, para fazer alguma coisa, né? Fazer uma comercialização para manter uma média, ou fazer uma operação futura de um hedge de proteção, porque esses patamares, eles estão patamares históricos aí no porto em dólares, né? E não há uma garantia que ele vai ficar nesse nível, porque como nós temos uma comercialização lenta, atrasada, a nomeação de navios para carregar aí no meio do ano em diante é uma nomeação pequena, e ainda nós temos que alertar o produtor que ainda tem umas 50 milhões de toneladas de soja que está parada na mão do produtor no interior, nos armazéns. Nós vamos chegar com a safra de milho, que é uma safra grande, vai ter dificuldade de armazenagem, e o produtor às vezes não vai ter onde colocar esse milho. E essa pressão de chegada de milho, ela pode ser uma pressão que pressiona as cotações para baixo, e se o produtor precisar de caixa aí nesses próximos 45 dias, que é o período que vai se concentrar a colheita, ele pode enfrentar cotações em queda no interior em função que não tem fluxo garantido de exportação, né? Não tem grandes volumes de navios programados, e os que têm programado já estão cobertos. Então é isso que o produtor tem que analisar. Será que vai ter onde eu colocar o milho? Essa é a dúvida, né?